Olá pessoal do Cálculo 1, então continuando aqui os exercícios da seção 2.2, vamos para o exercício 7. Para a função g, cujo gráfico é dado, diga o valor de cada quantidade, está errado de novo, de cada quantidade, se ela existir, se não existir, explique por quê. Então esse aqui é o gráfico da função g, esse gráfico em rosa, que tem, então aqui é o eixo y, aqui é o eixo t, colocou como t, né? Então aqui é o marco zero aqui do eixo t, então o domínio vai de menos 2 até o 6. Então o gráfico ele está aqui plotado aqui no domínio de menos 2 até o 6, é o que a gente tem condições de analisar. Então vamos ao o que a gente tem que fazer? Calcular o limite de g de t quando t tende a zero pela esquerda, o limite de g de t quando t tende a zero pela direita e o limite de g de t quando t tende a zero. Depois, calcular o limite de g de t quando t tende a 2 pela esquerda, o limite de g de t quando t tende a 2 pela direita, o limite de g de t quando t tende a 2, o valor da função g no ponto t igual a 2, e o limite de g de t quando t tende a 4. Então, vamos fazer por blocos. Então, a primeira parte aí, vamos analisar aí o limite na vizinhança do ponto x igual, t igual a 0. Então, t igual a 0 está aqui, né? Aqui é o marco zero aqui do t, então aqui é o 0. Se eu quero aqui, então esse aqui é o eixo t, né? Se eu quero fazer o limite de g de t quando t tende a 0 pela esquerda, então, começo aqui na vizinhança do zero, aqui o t, pela esquerda de 0 e faço ele tender a 0. Então, aqui, vou estar nessa bolinha aqui. Quando eu faço o t tender a 0 pela esquerda, essa bolinha aqui vai para essa bolinha aqui, que tem altura menos 1. Aqui tem altura menos 1. Então, o limite de g de t quando t tende a 0 pela esquerda é igual a menos 1. Já o limite de g de t quando t tende a 0 pela direita, estou agora aqui, né? Vamos pegar agora o t aqui pela direita e fazer ele tender a 0. Quando eu pego o t pela direita, agora eu estou sobre essa parte do gráfico, né? Eu faço o t tender a 0 pela direita, esse pontinho aqui vai para essa bolinha aqui. Como o t nunca atinge o 0, né? Então o valor nunca atinge essa bolinha, mas o limite nele existe, porque eu faço o t tender a 0 pela direita, essa bolinha vai tender para essa outra bolinha aqui, que tem altura, aqui, né? Tem altura menos 2. Então, aqui tem altura menos 2. Então, o limite de g de t, quando t tende a 0 pela direita, é igual a menos 2. Então, os limites laterais deram diferentes. Então, o limite de g de t quando t tende a 0, ele não existe, pois o limite de g de t quando t tende a 0 pela esquerda deu diferente do limite de g de t quando t tende a 0 pela direita. Ok? Vamos ao próximo bloco de exercício. Agora eu estou interessado no comportamento da função t nas proximidades de 2. Então, limite quando t tende a 2 pela esquerda, o limite quando t tende a 2 pela direita e o limite de g de t, né, quando t tende a 2. Então, vamos lá, o 2 está aqui, né, que no sistema de eixo aqui, t e y. Então, se eu pego agora o t à esquerda do 2, pego um t aqui à esquerda do 2 e faço ele tender a 2 pela esquerda, esse pontinho aqui vai para esse ponto aqui, tem altura 2. Então, o limite de g de t quando t tende a 2 pela esquerda é igual a 2. Agora, o limite de g de t quando t tende a 2 pela direita, então eu estou aqui com o t pela direita, faço ele tender a 2, bolinha no gráfico está aqui. Quando t tende a 2 pela direita, esse pontinho aqui vai para essa bolinha aqui, que tem altura 0.
tem altura 0. Então, o limite de g de t, quando t tende a 2 pela direita, é igual a 0. Os limites laterais, quando x tende a 2, deram diferentes. Então, o limite de g de t, quando t tende a 2, ele não existe. Por que ele não existe? Pois os limites laterais, o g de t, quando t tende a 2 pela esquerda, ele é diferente do limite de g de t, quando t tende a 2 pela direita. Ok? Mas a função em 2 existe valor, porque o 2 está no domínio da função. Nós temos uma bolinha aqui. A bolinha aqui tem altura 1. Essa altura aqui é 1. Então, o g de 2 é igual a 1. Para finalizar, a gente quer saber qual é o limite de g de t quando t tende a 4. A função ela tem valor em 4, né? Ela está definida em 4. O valor de g de 4 é igual a 3, que é essa altura aqui. Os limites laterais também vai para 3. Quando eu faço o x tender a 4 pela direita, essa bolinha aqui vai tender para esse valor aqui, né? Essa bolinha aqui, que tem altura 3. E se eu pego o x à direita do 4 e faço tender a 4, a mesma coisa, essa bolinha aqui vai tender para essa bolinha aqui, que tem altura 3. Então, o limite de g de t, quando t tende a 4, é igual a 3. Então, esse é o exercício 7. Vamos ficar por aqui e continuar na próxima videoaula.